Bom dia e boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fabiano, tá? E hoje a gente vai falar sobre o mundo bipolar e a Guerra Fria, tá? Essa forma de regionalizar o planeta nessa época, né, na idade contemporânea, a Guerra Fria que durou de 1945 até 1989, tá? O planeta ele era regionalizado e dividido em dois polos, tá? Então, quais eram esses dois polos de poder? Era o mundo bipolar com o capitalismo americano e o socialismo soviético. Aqui eu coloquei os ícones da felicidade para a época, né? Nos Estados Unidos, a valorização da riqueza material, o individualismo, o consumismo e a democracia eram características marcantes do capitalismo norte-americano. O acúmulo de riquezas, né? O consumismo, tá? O individualismo, tá? E a democracia, tá? Que é a livre expressão de pensamento, tá? Eram características marcantes no mundo capitalista, não só nos Estados Unidos, mas como a maior parte dos países aliados a eles, tá? Já na antiga União Soviética, né? O lucro não era tão visto com bons olhos, né, para o governo, para a população, né? Então, na URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o bem-estar social, ou seja, a igualdade socioeconômica entre o povo soviético, a simplicidade, a glorificação ao stalinismo, né? Porque naquela época o chefe de Estado era Joseph Stalin, tá? A censura, ou seja, a falta de democracia, né? O que tinha de democracia nos Estados Unidos, tá? No capitalismo americano, não tinha no socialismo da antiga União Soviética, tá? E a arte ocidental burguesa e o coletivismo, tá? Aqui a gente tem o McDonald's, né? E aqui a GM, a General Motors, né? Empresas americanas, e aqui no meio, tá? O grande líder Joseph Stalin, né, que participou aí da Segunda Guerra Mundial, tá, junto com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, né, os países aliados, tá, eles venceram os países do eixo, que eram Itália, Alemanha e Japão, tá. Então, Joseph Stalin, junto com Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, e Franklin Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, né? Eles se consagraram vencedores durante a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, tá? Que foi de 1939 até 1945, eles se separaram, tá? Dividindo o planeta, né? Regionalizando o planeta em capitalismo, né? Com os Estados Unidos, e com o socialismo da antiga República, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então são essas características, né? A valorização da riqueza, ou seja, o principal objetivo do capitalismo é o lucro, o individualismo, né? Sem coletivismo, tá? Cada um, tá, lucrando, cada um tendo os seus benefícios, né? Dentro do capitalismo, a menor parte das pessoas ricas, né? E a maior parte, infelizmente, pobres, tá? O consumismo, né? Ou seja, o ato compulsório, né, de adquirir, de comprar em grande escala, né? E a democracia é o governo para o povo, ou seja, você tem aí ampla decisão de falar o que você pensa em relação ao Estado, tá? Já na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no bem-estar social, estava acima da valorização da riqueza material, ou seja, o lucro não era o principal objetivo do socialismo, era sim o bem-estar social, a igualdade entre as pessoas, né? Não havia divisões de classes sociais. Já nos Estados Unidos, no mundo capitalista, as classes sociais são muito divididas. No Brasil, por exemplo, o Brasil hoje tem classe alta, média, baixa e aquela classe abaixo da linha da pobreza, miserável. E a simplicidade, glorificação do stalinismo, né? Esse cara aqui, ele foi glorificado, ele foi exaltado como um grande chefe de Estado da época, né? Um chefe ditador, autoritário, tá?
que tinha aí a sua censura, falta de democracia, né? Você não poderia falar mal do chefe de governo do Estado, né? Porque você poderia ser preso, tá? E a arte ocidental burguesa, tá? E o coletivismo, tá? A arte ocidental, a censura arte ocidental significava que nada dos Estados Unidos poderia entrar na antiga União Soviética, nada, calça jeans, fast food, por exemplo, né? Carros dos Estados Unidos já seriam fabricados na antiga União Soviética, nada do Ocidente poderia chegar, tá? Da burguesia americana poderia chegar dentro do território soviético. E o coletivismo é diferente do individualismo, então, é um ajudando o outro. Então, o socialismo é assim, ok? Idade contemporânea aí também, a Guerra Fria de 1945 a 1989, algumas características desse mundo bipolar que causou a Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi uma guerra que não se deflagrou em lançamento de tiros, bombas, mísseis, tá? Foi uma guerra ideológica. E essa guerra ideológica, galera, foi uma guerra de disputa tecnológica, tá? Em produção de armas nucleares, armas bélicas, técnicas militares, uma corrida também aeroespacial, tá? O homem foi à Lua com Neil Armstrong, né? E também a antiga União Soviética, né, mandou aí os Sputniks, né, os foguetes e satélites artificiais para o espaço. Enquanto isso, os Estados Unidos mandou o homem à Lua. Tá? A espionagem, tá? Dois órgãos de espionagem, que é a CIA, tá? Americana, e a KGB da antiga União Soviética. São órgãos que enviavam espiões tanto para os Estados Unidos, tá? Os espiões da KGB para os Estados Unidos, e o pessoal da CIA, tá? Do Centro de Inteligência Americana, para a antiga União Soviética, para espionar, para saber o que eles estavam, cada país estava fazendo, em armas nucleares, as técnicas, as táticas, tá? Tudo para tentar acabar um com o outro. Busca de aliados, né? A gente, após a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos injetou uma forte grana, né, com o Plano Marshall, um plano de reestruturação dos países arrasados após a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha foi uma delas, a França, e também houve também ajuda, tá, dos estados da antiga União Soviética com os países, tá, do leste europeu, tá? Os conflitos regionalizados, países do leste da Europa socialistas e países do oeste, a parte ocidental, capitalistas do lado americano, e as difamações um falando mal do outro, né? Um querendo impressionar, fazendo aí alguns feitos, né? Como eu falei anteriormente aqui, a corrida espacial, né? Os soviéticos mandaram para o espaço, tá, 2 foguetes, né? E depois, 12 anos depois, os Estados Unidos mandaram Neil Armstrong, né? Para a Lua, tá? E aí cada polo de poder, socialista e capitalista, difamava um ao outro, falava mal um ao outro, tá? Em busca de aliados, tá? Influenciando através do socialismo e capitalismo. Aqui tem cenas do filme Rock, né? O Rock simbolizando os Estados Unidos e o Drago, a antiga União Soviética, tá? Até no campo esportivo havia essa rivalidade, tá, entre socialismo e capitalismo. Então foi uma guerra que não se deflagrou em tiros, lançamento de foguetes e bombas, tá? Foi uma guerra ideológica no campo militar, no campo tecnológico, aeroespacial, social e político e econômico, tá? Fase da Guerra Fria. A Guerra Fria clássica foi de 40 a 50. A grande tensão entre as potências, após a Segunda Guerra Mundial, elas começaram a trabalhar essa guerra de uma forma intensa, tá? O risco permanente de conflito nuclear, porque eram duas grandes potências que tem aí até hoje, né? Grande arsenal nuclear. Em 1947, a doutrina Truman, né? O Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, né? O primeiro presidente foi, da Guerra Fria, foi o Roosevelt, depois veio o Truman, depois veio outro presidente, o Kennedy, né? John Kennedy, depois o Ronald Reagan também, tá? Os Estados Unidos apoiaram as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista,
combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta, principalmente no continente americano. Tá? Truman começou a apoiar algumas nações, tá? Para tentar não deixar o comunismo, o socialismo chegar nos países de influência americana, para conter o avanço do comunismo. Cominform, né? Cominform foi um comitê de informação dos partidos comunistas e operários, união dos partidos comunistas europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. Em contrapartida à doutrina Truman, a Cominform ela aliou e fez várias reuniões, tá, com os partidos comunistas de todo o leste europeu, para não deixar também a doutrina Truman chegar no leste europeu com o capitalismo e acabar com o socialismo, e vice-versa com a doutrina Truman, né? Plano Marshall, né? Plano de reestruturação econômica de auxílio aos países europeus, tá? Principalmente os países da Europa Ocidental, que estavam arrasados pela Segunda Guerra. Como eu falei anteriormente para vocês, né? A antiga União Soviética, a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, na verdade, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética eram países aliados. Depois da Segunda Guerra, houve a Guerra Fria. Então, eles se dividiram, né? Então, transformou um mundo bipolar. Tá? Então, esse plano reduziria possivelmente a influência soviética. O plano Marshall, tá? Em contrapartida, ajudou também os países da parte ocidental da Europa, né? Para não tentar deixar o stalinismo, né? Ou o avanço do comunismo socialista no país do Ocidente, da Europa. Tá? Em 1949 foi criada a Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, a versão soviética do Plano Marshall. O Comecon ajudou já os países do leste europeu que também estavam arrasados pela Segunda Guerra. Em 1948 houve o bloqueio de Berlim. Tá? Berlim começou aí a ser a área de divisão, tá, da Europa, né? E após isso, em 1961, o Muro de Berlim foi destruído. Em 1961, o Muro de Berlim foi construído para dividir as Alemanhas. Tá? A Alemanha ficou dividida em duas. A RDA, República Democrática Alemã Leste, que era território soviético, e a RFA, República Federativa Alemã, que foi dividida para o lado capitalista americano, né? E também tinha área de influência francesa e britânica. Tá? Em 89, em novembro de 89, o Muro de Berlim ele foi derrubado, tá? E marcou o fim do socialismo. Tá? O Muro de Berlim foi chamado da Cortina de Ferro. Aí o Plano Marshall, né, que ajudou esses países aí da Europa, tá? A maior parte dos países da Europa aí estão no Ocidente. Tá? Idade contemporânea aí, a gente vê a propaganda capitalista, né? Em gibis através de super-heróis, tá? O Capitão América aqui, né? A TV também, os filmes, as revistas, os jornais, tá? Tudo isso era trabalhado na luta entre socialismo e capitalismo. Tá? Isso aqui é mais a propaganda capitalista para tentar difamar, para tentar enfraquecer o socialismo. Aqui é a divisão da Alemanha em 49, a gente vê aqui, ó, zonas de influência, tá? Alemanha Oriental, zona soviética, e a Alemanha Ocidental, zona inglesa, tá? Francesa e norte-americana, nos Estados Unidos. Tá? E aqui é a divisão de Berlim, a cidade de Berlim, ó. Aqui, toda essa parte aqui, tá? É o muro de Berlim. União Soviética, Berlim do Leste, Berlim do Oeste, a zona francesa, inglesa e norte-americana. Tá? A divisão inicial da Alemanha no pós-guerra em 4 zonas de influência. Tá? As 4 zonas de influência aqui, ó. Soviética, Berlim do Leste, ó. Tá? A Alemanha Oriental, a RDA, República Democrática Alemã, e a zona de influência, tá, capitalista, né? Em 3, a zona francesa, inglesa e americana, chamada RFA. Tá? República Federativa Alemã. Essa foi a divisão da Alemanha, aí foi das consequências, né, da Guerra Fria, no mundo bipolar. Fora também a Guerra do Vietnã,
Tá? O Vietnã também foi dividido em duas. A Guerra das Coreias, a Coreia até hoje é dividida em duas, a Coreia do Norte socialista e a do Sul capitalista. Tá? A invasão também do Afeganistão, tá? Na década de 80, se não me engano, no século XX, século passado, dos russos, né, dos Estados Unidos interviu também, foi um conflito. Tá? Em 1947 a 1949, intervenção dos Estados Unidos na Grécia e na Turquia, ou seja, eles começaram a trabalhar, tá, o sistema capitalista para não deixar o comunismo entrar nesses países. Militantes comunistas gregos não haviam concordado com a decisão de Stalin na Conferência de Alta, em 1945, colocou na Grécia sob a influência do bloco capitalista. Então, um governo ditador, um governo autoritário, então muitos militantes comunistas gregos não gostaram de algumas atitudes, tá, de Joseph Stalin. Por um futuro medo de uma segunda guerra mundial, uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra onde seriam usadas armas nucleares, tá? Em 1949 foi criada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar de países capitalistas, né? Que tinha como início alguns países como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Turquia e Alemanha Ocidental posteriormente. E aqui também outro bloco militar em 55, que era o bloco soviético, né, o Pacto de Varsóvia, a aliança militar dos países do leste europeu, membros da União Soviética, Albânia, Alemanha, tá, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Cuba, tá? E esse país aqui eu não sei direito, tá, qual é, tá? Mas a OTAN e o Pacto de Varsóvia eram um bloco militares, tá? Havia um certo medo, um certo temor numa terceira guerra mundial. Aqui é Mônaco, tá, galera? Se eu não me engano, acho que isso aqui é Mônaco. Eu não sei, mas eu acho que é Mônaco. Mas aqui, independente disso aí, galera, então isso aqui são dois blocos militares, tá, que se fortaleceram para uma futura e eventual terceira guerra mundial. Nossa terceira guerra mundial poderia ser usado aí não só armas simples, né, de pequeno, grande calibre, mas sim armas nucleares, e o mundo estaria em perigo, a espécie humana estaria em perigo. Tá? Poderia ficar extinta a espécie humana com uma terceira guerra mundial. Então, em 1949 foi criada a OTAN, tá, criada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia em 55 pelos soviéticos. Tá? Essa aliança somente era uma aliança, além de ser uma aliança para influenciar, tá, o capitalismo americano para esses países e também o socialismo para esses países aqui, da antiga União Soviética, mas também para se fortalecerem para uma futura e eventual terceira guerra mundial. Guerra nas Estrelas, a corrida espacial e tecnológica, tá? Aqui está, tá, alguns exemplos, né, que o Sputnik, um foguete, tá, soviético, tá, lançando no meio espaço. Tá? Depois o Sputnik 2 foi uma cadela, uma cachorrinha laica, que também foi lançada ao espaço. E aqui Neil Armstrong, né, o primeiro homem a chegar à Lua. Tá? A União Soviética lançou o primeiro satélite, o Sputnik, e o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. E o primeiro homem à Lua, Neil Armstrong, pelos Estados Unidos. Coexistência pacífica, ou seja, não era tão pacífica assim, mas se deflagrou uma guerra. Aqui a gente vê o general Khrushchev, Kennedy, né, União Soviética e Estados Unidos, projeto de coexistência entre as superpotências, né, eles fingiam uma falsa paz, uma falsa aliança, mas no fundo tinha assim essa guerra fria, uma guerra ideológica de influenciar países para o bloco capitalista americano e socialista da antiga União Soviética. Então o mundo era bipolar, então, foi regionalizado dessa forma. Tá? A desestalinização, ou seja, tentar acabar com o poder de Stalin, né? Não deixar o comunismo avançar, a abertura de diálogo entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, houve essa abertura, tá? Em tentar conversar, em tentar, de uma forma até coexistência, né? Dessa forma pacífica de lidar um com o outro, né? Um país com o outro. O medo de uma guerra nuclear, então essa abertura de diálogo foi através do medo de uma guerra nuclear. E a crise dos mísseis em Cuba em 62. Cuba se aliou, né, com a antiga União Soviética, principalmente após a Revolução de Havana, a Revolução de Cuba, né, onde o Fulgêncio Batista, um general cubano, era aliado aos Estados Unidos e foi
tirado do poder pela família Castro, o Fidel Castro, tá? Então a crise dos mísseis cubanos foi o momento mais tenso da Guerra Fria, né? Mísseis em Havana, né, apontados para Washington, nos Estados Unidos, e mísseis na Turquia, mísseis americanos na Turquia apontados para Moscou. E se alguém apertasse o botão ali, lançasse os mísseis tanto para Washington, tanto para Moscou, a Terceira Guerra Mundial já teria acontecido na época. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin, 1924-53, totalitarismo, né? Cara autoritário, cara que não tinha aí nenhum tipo de pretensão de democracia no território soviético. Temos os planos quinquenais, a industrialização, tá? Nikita Khrushchev depois veio também a suceder Stalin após a morte de Stalin, a desestalinização, tirar aí o poder, mesmo morto de Stalin, os sistemas de governo de Stalin, o muro de Berlim, criou o muro de Berlim, a coexistência pacífica e a corrida espacial. Leonid Brezhnev, 64 a 82, a centralização do poder do governo soviético, tá? E o distanciamento dos Estados Unidos, ou seja, acirrar cada vez mais o mundo bipolar e a Guerra Fria, tá? E a centralização do poder no socialismo soviético. Aqui tem alguns exemplos, né? O Japão teve o intervencionismo dos Estados Unidos em 52, o Japão aí também foi ajudado, tá com o plano Colombo, né? O Japão também estava arrasado, mesmo o Japão fazendo parte dos países do eixo, não fazendo parte dos países aliados, né? Ela sofreu aí um certo intervencionismo dos Estados Unidos em 52. Bases militares em cooperação mútua, tá? Isso aí, as bases militares dos Estados Unidos no Japão, e a cooperação também econômica mútua, né? De ajudar o Japão. E o desenvolvimento tecnológico e capitalista, toda a tecnologia e o capitalismo também ajudou o Japão a se reerguer. As Coreias, na zona de ocupação, o RSS Estados Unidos, a Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Invasão norte-coreana na Coreia do Sul e a Guerra das Coreias em 50 e 53, a partir da invasão norte-coreana no Sul, na Coreia do Sul. E a divisão das Coreias do paralelo 38, né? Tem uma linha, tá? Vertical que divide as Coreias socialistas do Norte e as capitalistas do Sul. Então, galera, é só isso aí, tá? Qualquer dúvida me fale, eu vou deixar na plataforma aí as atividades e vocês vão resolver, tá? Qualquer dúvida me chama no zap. Valeu, obrigado.